Graças a Deus, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los com a gente novamente aqui no canal da nossa TV Promessa RS. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Este é o nosso encontro semanal, nosso encontro de todas as quintas-feiras, quando nós temos a alegria de termos vocês com a gente estudando a lição bíblica. Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos aqui um encontro marcado com o estudo da lição bíblica. Estamos juntos numa jornada pelo livro do profeta. Hoje, a sexta lição desta série, a série que tem por título Assim diz o Senhor, mensagens de alerta, no livro do profeta. Ele já está com a gente aqui durante todo esse período, registramos aqui a nossa gratidão. A gente vai estudar aqui nessa nossa inicial, deixar aqui registrar a nossa solicitação para que você já pegue aí o link, compartilhe o link da lição bíblica desta quinta-feira, tá bom? Coloca lá no seu Instagram, minha irmã, coloca lá no seu Facebook, tá bom, meu irmão? Ó, coloca em todos os grupos do WhatsApp, lá da família, lá da igreja. De repente, o Espírito Santo está dizendo que você precisa compartilhar com alguém especial, alguém da família. Vai lá, compartilha, tá bom? Que o Espírito Santo use sua vida aí para ir divulgando a palavra de Deus. Deixe o seu like, tá bom? Seu joinha. Faça isso agora no início do programa, porque você não se esqueça depois. Se inscreva no nosso canal. Você já se inscreveu? Você já está inscrita, meu irmão? Já está inscrito, meu irmão? Olha lá, ó, TV Promessa RS, é a sua TV, tá bom? É a nossa TV. Vai lá e se inscreva. E depois ative o sininho, para que você possa ser avisado, tá bom, meu irmão? Para que você seja avisada, minha irmã, de todas as nossas programações aqui da nossa TV, tá bom? Vamos juntos, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição e hoje a lição de número 6, que tem como tema o Apocalipse de Isaías, baseado nos capítulos 24 até o 27 de Isaías. E hoje, mais uma vez, com a colaboração da diaconisa Giciane, como nós apresentamos há 3 semanas atrás, ela congrega na IAP de Gravataí, aqui de Vila União. Luciane, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Por gentileza, fique à vontade aí para dar a sua saudação aos nossos irmãos aqui da TV Promessa RS. A casa, amados, é uma alegria estar aqui de novo, né? Para convidar vocês para viajar com a gente nessa série de lição. Amém. Muito bem, lição de número 6. Olha aí que desafio, Apocalipse de Isaías. Que bom. Por gentileza, que hoje nós temos aí como objetivo entender, né, que Deus não vai deixar impune a maldade dos ímpios, mas vai também proporcionar aos salvos o privilégio, né, de desfrutar, de ter um pleno no futuro, de prestar louvor a Deus, como Ele é digno. Me parece que de fato, né, como os estudiosos dizem, que aqui nos capítulos 24 a 27 é chamado mesmo dentro da teologia dos estudiosos de Apocalipse de Isaías, né? Então, diaconisa, ajuda a gente aí, né, a entender um pouquinho aqui sobre o texto básico, a introdução aqui, a gente pode extrair aqui sobre esse tema. Bom, a gente vê aqui que, como o pastor falou, né, no Apocalipse de Isaías, né? É um título impactante, né? Impactante, né? A gente olha assim, vê o Apocalipse de Isaías, meu Deus, né? Já sabe que vai falar, né, do fim do mundo, né? Já fala. Já fala dos prenúncios do fim. E a lição, ela vem dizendo também, né, que é uma palavra que não vai trazer, né, não vai massagear o nosso ego. Sim. Né, que não vai tratar a gente a pão de ló, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Não vai tacar de cajado, Isso. vai tacar o cajado da gente,
mas que nós vamos poder, né, louvar e engrandecer a Deus, né, que nós podemos ficar tranquilos, que a injustiça, né, o que os justos vêm fazendo, né, não vai ficar impune, né, que o Senhor ele vai trazer a justiça, né, sobre cada um, e que no meio disso tudo, né, nós vamos poder prestar louvores e adorar a Deus, né, em meio a todo esse caos, né, estabelecido sobre a terra. E interessante, então, eu fico pensando assim, Isaías está lá, pecado perdoado, tudo direitinho, foi comissionado, falamos em várias nações, né? Várias nações. A Elaine esteve aqui semana passada, e ela falou bastante sobre essa questão dos juízos, né? A dança das nações, né? E está lá o profeta falando, está lá o profeta falando. E interessante que aqui já na altura desses capítulos, se não tem entre as nações e de lá para cá um reino maravilhoso, glorioso, como Deus tem prometido ao longo dos tempos, a gente sabe que só será lá mesmo na vinda do Messias, né? Mas também haverá, assim como você disse, né? Deus não vai tratando tão de boa, vai chegar uma hora que ele vai impor o juízo dele, né? Então é importante, porque é essa dupla aplicação, né? Se não existe um reino glorioso na terra, como Deus prometeu, mas haverá na vinda do Messias. Se Deus ainda é misericordioso e ele não impõe o juízo, né? Mas haverá um dia que será definitivo, né? Sim. Então a gente não pode perder de vista nem a promessa de um reino eterno e nem a seriedade de um castigo futuro, né? Definitivo, né? Exatamente, porque isso faz com que a gente tenha em mente, né, que o salário do pecado é a morte eterna. É a morte eterna. Né, pastor? Então, se a gente não tem isso bem fixado na nossa mente, né, a gente esquece, né, que o salário do pecado é a morte e que os ímpios, né, vão ter essa morte eterna. Né? E se nós não vigiarmos e não nos mantivermos em santidade dentro de obediência, né, a gente corre o risco também. E isso é sério, né? Muito isso sério. É muito sério, né? Muito sério, porque a palavra do Senhor diz que até os escolhidos, né, se possível, né, serão enganados. Então, isso é muito sério. Muito bom. Então, muito bem, assim, acho que a gente caminha aqui para as nossas perguntas, né? Levando todos os ensinamentos aí dessa introdução, né? E a primeira pergunta já questiona em que consiste o juízo de Deus pronunciado pelo profeta Isaías, né? Em que consiste esse juízo que vem em definitivo um dia? Ele vem sobre o pecador, né, pastor? O juízo de Deus, ele vem para aquele, né, que pecou e que não se arrependeu, né, do seu pecado. Porque, como a gente vem falando, né, o pecado, ele nos separa de Deus. Ele causa essa separação, né, do ser humano com Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, Deus, né, foi procurar eles, a primeira coisa que eles fizeram depois que eles pecaram, eles foram se esconder, né, se afastar de Deus. Deus, né, chamando por Adão lá no paraíso, ele precisou chamar até que Adão se apresentasse, né? Então o juiz ele veio para Adão, lá de certa forma, né, instantaneamente. Vai vir também, né, para cada um de nós, né, esse juízo. E o juízo de Deus aqui, né, de modo bem preciso, né, para aqueles pecadores que não se arrependeram, né? Os habitantes da terra. Ninguém vai escapar dele. Então, como você disse, é claro, né, o juízo de Deus, baseado aqui em Isaías 24 a 27, e o juízo é nítido, é claro, não tem escapatória, né? Sim. Deus julgará muito. E é interessante que vai aqui, né, como o versículo 1 de Isaías 24, o Senhor vai
usa um termo forte, ele vai arrasar a terra, né? Vai devastá-la, vai arruinar a sua superfície, vai espalhar para os seus habitantes. Um negócio terrível aqui, né? Terrível. Vai ser terrível, né? Esse dia. E aqui a questão também diz, né, que o prestígio, o poder, a riqueza, né, não são proteção, né, contra as leis de Deus. Então não adianta ter prestígio, não adianta ter poder, não adianta ter status, né, que não vai me salvar de Deus, né, do julgamento de Deus. Não vou poder me esconder do julgamento de Deus. Então, dia de acerto de contas. Um dia de acerto de contas. E que acerto vai ser esse, né? Aqui de fato, né, fala de uma condenação, fala de uma destruição mesmo, né? Satanás destruído, o reino destruído, fala de uma aniquilação mesmo, né? A destruição plena, né? Sim. Tem que pensar, né? Isaías, nesse texto, tem uma dupla aplicação, está falando, claro, das nações da sua época, para as pessoas da sua época, que se não se convertem, que não se sensibilizam, que Deus faz juízo, mas a gente aplica, obviamente, isso também no final dos tempos, né? Quando haverá a condenação, a destruição final, né? Sim, é um paralelo meio único, né, pessoal? Porque assim como ele anunciou, né, que viria o fim, né, para falar santa, não se arrependeu dos seus pecados, ele tinha o coração endurecido. Né? Hoje também, né, a gente vê pessoas com corações endurecidos também, né, que não aceitam a administração da palavra do Senhor, que não aceitam Jesus como seu Salvador. De fato, eu acho que aí fica bem a aplicação de Apocalipse de Isaías, é uma excelente aplicação, porque geralmente a gente acaba mesmo fazendo um link de Apocalipse com juízo também. Claro que tem a graça, a misericórdia, um novo céu, uma nova terra, tudo isso, e que não deixa de ser, porque existe o reino do Messias, o reino eterno, né? Mas dentro disso a uns e o julgamento a outros, né? A condenação, a destruição, porque isso teve insensível, né? A pregação do profeta, a pregação da igreja ao longo dos tempos, né? Verdade. Então vamos seguir aqui um pouquinho, né? Qual é o motivo, então, para esse julgamento? Já que estamos falando de uma condenação, estamos falando de uma destruição, o ímpio será destruído, Satanás será destruído. Então, qual é o motivo que Deus faz essa destruição? Qual é o motivo, né? Baseado aqui em Isaías 24, ainda no item 1, por que é que Deus faz? A lição, ela diz assim, né? Deus julgará os transgressores que ignoraram as leis divinas e não levaram a sério a aliança eterna. Provavelmente uma visão, a aliança de Deus com Noé, que abrangeu toda a humanidade e, particularmente, a proibição de matar uns aos outros, né? Então, é essa condenação, né? É a respeito dessa transgressão, né? Vai julgar. Deus vai trazer a condenação, né? Sobre todo ser humano, né? Seja ele bem abastado ou não, né? Que tenha prestígio ou não, seja rico ou pobre. Né? Nesse juízo ele vai vir sobre todos, né? Todos que transgrediram a lei. Todos que não obedeceram, todos que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos que não aceitaram a graça de Deus também. E acharam que por terem mais dinheiro, não precisavam de Deus. Não tem escapatória, né? Não vai ter. É interessante que Isaías, né, aqui em capítulo 24, está falando para aquela nação, né? Aqueles que estão ignorando a lei de Deus, né? Aqueles que estão quebrando, que não estão levando a sério a aliança, né, que Deus fez, né? Que eu volto a dizer, né? Tem essa aplicação dupla, né? Aquela pessoa, ou mesmo aquela nação, né? Que na época de Isaías
ignora a lei divina, que não leva a sério, tem uma sentença, tem uma condenação sobre essa pessoa ou sobre essa nação. E não tem como fugir, porque vai chegar uma hora que haverá uma série de contas, né? E as nações, as pessoas e as nações vão ter que comparecer diante de Cristo, né? Diante do Rei, e aqueles que, a exemplo daqueles que na época da Elias ignoraram a lei, e como você bem disse, não levaram a sério, né, a aliança de Deus, e no que diz respeito a matar pessoas mesmo, né? Eles vão ter que comparecer. Esse é o motivo de prestar conta. Então esse é o motivo, né? Ignoraram as leis e não levaram a aliança. Então a destruição vai chegar. Não. E ainda tem mais, né? Aqui no versículo 21 ainda diz, né, que Satanás e seus anjos também não serão alvo, né, no juízo de Deus. Porque eles também vão ser, né, julgados e condenados, né? Então, falando do Senhor nos diz. Então, nem para eles também não vão escapar. É um ajuste de conta para todos, né? Tanto homens quanto anjos, né? Tanto homens quanto anjos. Ignoraram as leis, não levaram a sério a aliança, vão ter que prestar contas. E como não há justificativa para isso, há uma condenação, uma destruição aguardando para todos eles no final. Sim, é isso, né? Que haja conversão, que as pessoas se convertam, né? Se entendam esse chamamento de Deus, a requerimento dessa graça, né? Essa misericórdia que você disse o quanto antes, né? É verdade, o quanto antes. Porque a gente vê que as escrituras estão se cumprindo, a palavra de Senhor está se cumprindo cada dia mais, né? Cada dia mais. Muito bem, então vamos aqui a terceira, né? Cite as razões que, segundo a profecia, sugerem louvor a Deus. Recorra o texto aqui de Isaías, né, capítulo 25, de 1 ao 12 é o que 2. Citem as razões que, segundo a profecia, sugerem louvor a Deus. Então, várias razões, né? E aqui a missão ela vai nos classificar 5, né? 5 razões pelas quais, né? Olha, são muitas. Nós devemos oferecer louvor a Deus de uma maneira bem simples, de fácil entendimento, né? Em primeiro lugar, diz assim: a perfeição, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Né? Deus não age de maneira aleatória, sem propósito. Né? Nós podemos ter certeza de que tudo que está acontecendo está debaixo, né, do plano de Deus, está debaixo, né, da poderosa mão potente de Deus. E que só de sabermos disso, né, que o mundo não está entregue ao próprio caos, nós já temos motivo para louvar e agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor. Né? Porque apesar de nós pensarmos que a situação, né, saiu do nosso controle, muitas vezes nós pensamos assim, a situação saiu do meu controle. Porque nós gostamos de ter tudo sob o nosso controle, não é mesmo? Gostamos. E quando alguma coisa escapa fora do nosso controle, pensar do jeito que a gente quer, a gente fica bem frustrado, né? Mas mesmo frustrado, né, devemos louvar e agradecer a Deus, porque Ele está coordenando tudo, está tudo debaixo da poderosa mão dele, nada saiu do controle dele, tudo faz parte dos planos dele. Então você falou de alguns motivos, esse é o primeiro. Deus tudo que ele faz é perfeito, então, né? Perfeito. Sim. Perfeito em tudo, né? A palavra do Senhor diz que a terra está cheia, né, da sua glória. E que tudo que ele fez era perfeito, né? Segundo lugar. Em segundo lugar, é um refúgio. Tem sido refúgio para os pobres. E a lição ela vem trazendo aqui uma alusão, né, desse refúgio que eu achei assim muito significativo, né? E fala a respeito das muralhas, né, das cidades fortificadas. As pessoas gostavam de ficar dentro das cidades, porque em volta das cidades haviam muros fortificados que protegiam essas cidades.
Então sabiam que enquanto estivessem lá dentro, né, desses muros, desse refúgio que era a cidade, estavam guardados, estavam seguros lá dentro. E aí traz a alusão, né, de estar dentro desse refúgio, né, que é o nosso Deus. Ele é o refúgio. Ele é o nosso refúgio. Olha só. Né? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Olha só, né? É a Ele que nós devemos... Né? Ele é a proteção também. Ele é esse muro. Ele é esse muro em volta da cidade, né? E nós somos, né, essa cidade, né, fortificada diante de Deus. E nós devemos estar, né, diante desse refúgio, né, toda a vida, né? O povo, ele tinha medo de sair de dentro da cidade, porque sabia que eles iam estar desprotegidos. Né? E nós devemos ser assim também. Nós precisamos estar diante de Deus, fazendo o Senhor o nosso refúgio, o nosso socorro, estar diante dele todos os dias, né? E precisamos também temer sair da presença dele. Nós precisamos ter esse temor de sair da presença do Senhor, porque esse temor é o que vai nos segurar na presença dele. Então nós precisamos desse refúgio, nós precisamos desse socorro, que é bem presente em todos os momentos, né? Não só nos momentos de angústia, mas nos momentos de alegria também ele é bem presente. Não só nos momentos de lamento, mas nos momentos de euforia também. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Olha só. E aí vem então o terceiro, né? Em terceiro lugar, a alegria. Destruirá a morte para sempre, o soberano. O Senhor enxugará as lágrimas, né, dos olhos. Então, o Senhor é a nossa alegria. Né? A palavra do Senhor diz que naquele grande dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos, né, toda a lágrima, né, todo o sofrimento. E não haverá mais morte. Não haverá mais aquela dor da separação, da morte, né, que nós passamos com os nossos entes queridos. Então, vamos ter alegria, porque a morte vai ser extinguida, né? O Senhor vai acabar com a morte. É a morte da morte. A morte da morte. É. A morte do sofrimento, né? A morte do sofrimento da separação. Porque nós sofremos tanto, né? Quando perdemos alguém. Quando perdemos alguém, quando o Senhor recolhe, né? Por mais que a gente saiba que é por um breve momento de tempo, né? Então a palavra do Senhor, ela vem nos segurando que nós podemos nos alegrar nesse momento, né? Porque não haverá mais morte. O Senhor tem enxugado os nossos olhos toda a lágrima. E podemos nos alegrar nele, então vamos nos alegrar, né? Sim. E ele vai enxugar todas as lágrimas, não é? E aí vem em quarto lugar, né? A salvação. Em quarto lugar, na salvação. Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele. E ele nos salvou. Então, nós precisamos ter certeza da nossa salvação, nos alegrarmos da nossa salvação, ter certeza de que foi o Senhor. Não foi por mérito humano, né? Mas por graça, por amor. Por amor daquele, né, que deu o seu maior amor, né, por cada um de nós. E aí vem em quinto lugar, que é o que nós não vamos escapar, não o juízo. Ele diz assim: Moabe será pisoteado, como a palha é pisoteada na esterqueira. Deus ele vai fazer com que o ímpio ele venha pagar, né? Pagar pelas suas maldades, pagar por todas as coisas, né, que ele fez através da transgressão da lei de Deus, e que o juízo ele vai vir. Que a gente não pensa que vai poder sair fazendo qualquer coisa e que vai ficar tudo numa boa. Pode ser que momentâneamente sim,
né? Mas futuramente, né, vai ter que prestar essa conta a Deus, né? E o juízo vai vir sobre ele. É interessante aqui, Diaconisa, que quando a gente fala de juízo, é claro que existe o juízo que é a destruição do ímpio, a destruição do mal, mas cada um está colhendo o que plantou, né? Enquanto seja algo terrível, mas é claro que a gente está entendendo que essa destruição final do ímpio é exatamente a colheita do que o ímpio plantou, né? Mas para aquele que foi fiel, olha, quando a gente fala de juízo, que é a destruição final de toda a maldade, consequentemente para o fiel, é uma bênção, né? É uma bênção, porque a maldade acabou, a iniquidade não existe mais, a morte não existe mais. Está falando de um reino superlativo, de um reino glorioso, no sentido mais puro, mais pleno da palavra, né? Então, a gente fala assim, o juízo é triste, sim, é triste, mas nós precisamos entender, dentro do contexto, que todas as advertências para que o ímpio abandonasse o caminho da impiedade, todas as advertências foram feitas, tanto na época do profeta Isaías como hoje. Todas as oportunidades, né? Foram dadas. Então, para a gente é júbilo, né? É alegria. Para o justo de todos os tempos, em todos os lugares, o juízo é dia de festa. É a coisa de louvor mesmo. Né? Sim, verdade. Tchau. Então, só para a gente situar aqui um pouquinho, né? Já que estamos falando aqui dos capítulos 24 a 27, que é o Apocalipse de Isaías, a gente vê que no capítulo 24 fala de condenação, fala de destruição de Satanás, destruição do ímpio, tudo isso porque eles ignoraram a lei de Deus e eles não levaram a sério a aliança de Deus. Isso está tudo no capítulo 24, não é? E aí no capítulo 25 fala sobre o louvor a Deus, e aí você cita pelo menos 5 motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus, né? Importante. Então, só para o irmão aqui anotar aí os 5 motivos, né? Anote aí direitinho, tá bom, meu irmão? Isso estamos falando do versículo do capítulo 25, do 24 até o 27. E no 25, aqui alguns motivos, são as razões pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. E a diaconisa Josiane, ela nos ensinou hoje, esses motivos são: perfeição de Deus, tudo que Deus faz é perfeito, o refúgio de Deus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso muro, os muros das cidades caem, mas Deus é o nosso muro, Ele é a nossa proteção. Então, refúgio em Deus, a perfeição de Deus, o refúgio de Deus, a alegria de Deus, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, a salvação de Deus e finalmente o juízo de Deus. É a destruição do ímpio, mas consequentemente a destruição de toda a maldade, em todos os sentidos, só resta alegria e felicidade para nós. Para todos os fiéis, né? Cada um vai estar colhendo finalmente aquilo que plantou, né? Sim. E aquele que está plantando vida, graça, misericórdia, no final, colhe tudo isso, né? É a lei da semeadura, né? É a lei da semeadura, né? Cada um está colhendo aquilo que plantou. Isso mesmo. Muito bem, então vamos caminhar aqui um pouquinho mais para os capítulos 26 e finalmente o capítulo 27, que a gente vai encerrando aqui a lição de hoje, né? Com a pergunta de número 4. Como se dará a vitória do povo de Deus no tempo do fim? Como que será isso, né? Comente aqui Isaías 26 e também Isaías 27, né? E que está aí explicado no item 3. Como vai enfraquecer, né? Esse grande dia. Como vai ser esse grande dia, né? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 21 que descia dos céus parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Os seus habitantes não mais se voltarão para outros deuses, serão fiéis ao único e verdadeiro Deus.
a cidade santa, né? A Jerusalém. A nova Jerusalém, né? Que o Senhor está preparando. E Deus descreve ela aqui de uma forma tão humana para que a gente venha compreender, né? Como uma noiva adornada, né? Que está sendo preparada, né? Nós estamos no tempo da preparação dessa noiva. Né? E uma noiva em preparação tem toda uma delicadeza de preparos, né? de conceitos, de ornamentos. Pensa que o Senhor está preparando essa noiva, né? Esse lugar lindo, esse lugar estonteante. É quando a noiva ela entra à igreja, né? Quando ela começa a entrar à igreja, o público todo se levanta para ver, né? A beleza dela. A noiva é tudo ali, né? A glória que ela está naquele momento, né? Então nós podemos trazer em mente a alusão desse momento em que o Senhor está preparando essa noiva, né? Muito especial, de uma maneira muito, muito carinhosa, com muito amor, né? Com muita dedicação, né? E Ele vai trazer essa noiva, né? Ele vai trazer essa nova cidade para que nós venhamos a morar nela. Essa noiva bordada, linda, perfeita, né? Maravilhosa, o Senhor vai trazer. Então, para que nós venhamos habitar nela, né? Para que nós não venhamos a ter mais nenhum outro Deus diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não vamos ter outros deuses, né? Não vai ter uma oportunidade de ter um outro Deus, porque nós já fizemos a nossa opção de adorar o único e verdadeiro Deus. Então, nós vamos louvar a engrandecência de Deus, o único e poderoso, nessa nova cidade santa, né? Preparada por Ele, adornada por Ele. É interessante, né? É isso mesmo. Então, é uma ilustração linda, né? Uma noiva adornada para o seu esposo, né? Fala de beleza, né? Fala de preparação, expectativa, né? As lições são muitas aqui, né? E é interessante mesmo que aqui, no finalzinho, aqui, tanto no capítulo 26 quanto no capítulo 27, né? Está falando de um julgamento em que Deus vai julgar, assim, toda a humanidade por causa do seu pecado. Ele de fato, ele é o justo juiz, ele vai fazer isso um dia, mas fala da recompensa do fiel, né? Sim. Ele fala assim que apesar de todo o sofrimento, haverá uma garantia de vitória, haverá um dia de festa, as bodas do Cordeiro, né? E que esse livro vai ser glorioso, Vai ser né? glorioso. Pois é anunciado ainda aqui no versículo 27, ele diz: naquele dia soará uma grande trombeta, um grande estrondo, né? Para anunciar, né, o início dessa festa. Ué, interessante, né? Que lindo, né? Muito bem, estamos aqui caminhando, né? Já para o final da nossa lição de hoje, já com tantos ensinamentos aí, né? No Apocalipse de Isaías. Aí nós vamos vendo agora que é a aplicação, né? Assumindo o nosso compromisso. São duas aplicações. Sejamos comprometidos com a santificação e sejamos comprometidos com a adoração. Aí eu vou pedindo, por gentileza, da Luísa Luciana, comente com a gente aí, por gentileza, essas duas aplicações. E de maneira poderemos demonstrar então esse comprometimento, né? Uma santificação no nosso dia a dia. De que maneira? Em obediência à palavra do Senhor, né? Também trazendo a memória, né? Que a palavra do Senhor tem nos alertando. É o que a gente viu aqui durante toda essa lição, né? Que nós devemos trazer em mente o dia do juízo. Nós precisamos estarmos enfermados, né? E temer sair da presença do Senhor. E que nós precisamos ter esse temor de sair da presença dele, porque nós sabemos que não vamos ter por onde correr. Nos colocarmos também, né, à disposição, né, da obra do Senhor. E
a palavra de Deus também diz, aqui na lição fala assim, né? Não permitamos que os ídolos deste mundo nos tirem o foco de Cristo. E nós vivemos num mundo que é tão poluído hoje em dia, né? Por outros deuses, de maneiras cheias, né? Imensuráveis até às vezes. Então que a gente venha com a nossa cabeça firmada, que a gente não venha perder esse foco, né? No nosso Deus. E com a diaconisa, eu acho interessante que quando a gente fala de ídolos desse tempo, às vezes as pessoas já pensam sempre em algumas imagens, né? Parece que no meio evangélico, parece que ele não tem problema com ídolos, né? Parece que eles, que via de regra, se transportam a idolatria sempre para fora do mundo evangélico. Olha, eu acho isso extremamente perigoso, né? Porque os ídolos, eles são ídolos, aquilo que de alguma forma tenta ocupar o lugar no coração, que deve ser exclusivamente a Deus, né? Mas a gente vê, por exemplo, o evangélico, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né? O Hernando Dias Lopes, eu acho que ele fala com uma precisão absurda quando ele fala assim que o ídolo que tem o maior número de adoradores na terra chama-se Mamon, dinheiro. O que tem de gente idolatrando o dinheiro, vive pelo dinheiro, a busca do dinheiro, faz qualquer coisa pelo dinheiro. No mundo evangélico é um negócio. Esse ídolo chamado dinheiro, ele está acima de qualquer ídolo que se pensar. Ele está ali, ó, ele está reinando, e tem muita gente idolatrando mesmo. O coração pode até, Deus está lá, não tem dúvida disso, Cristo, mas quem ocupa o maior espaço ali não é ele, é o dinheiro, né? O dinheiro, alguns estão atrás da fama, alguns atrás dos cargos da igreja, das posições da igreja, das ministrações da igreja, os holofotes, disputando os holofotes que devem ser exclusivamente para Cristo. Alguns estão atrás disso, que aí amplas e circunstâncias. Então, se a gente não tomar certo cuidado dessa santificação aqui, ela pega a gente também. Sim. Né? Que pega. Porque naquela época do profeta, aqui na época do profeta Isaías, eu acho que era justamente isso que estava acontecendo. Eles tinham todo o ritual, né? Todo o ritual. Se não me falha a memória, há 2 semanas atrás, com o pastor Marcos aqui, nós estávamos falando exatamente sobre essa questão, né? Da religiosidade. O povo estava matando, estava roubando, estava oprimindo, estava fazendo todos os tipos de pecado possíveis e imagináveis, mas estavam ofertando, estavam sacrificando o cordeiro, estavam congregando aos sábados, estavam dando tudo. Mas quando eles faziam todo o ritual, a vida era imoral, era apenas uma religiosidade. E nós vivemos hoje que o pastor Marcos também fez uma aplicação muito perfeita em relação a isso, e eu sempre trago isso na matéria da santificação, né? A gente não tomar cuidado, a gente acaba cometendo os mesmos erros, os mesmos ídolos no coração. Enfim, tudo isso é muito importante que a gente pense em seriedade. Sim. Não tem nada fértil, né? Não tem nada fértil. Aonde semear e deixar criar raízes. Olha. E aí eu acho que a gente faz isso aqui, eu faço, mas com muito carinho, viu, meu irmão? Com muito carinho, né? É sempre uma questão pastoral, né? Não é no sentido de juízo. Mas é também no sentido de juízo, no sentido assim, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Né? A gente precisa olhar o coração e ver se de repente alguma coisa ali não está ocupando um lugar que tem que ser exclusivamente dele. Se nós também não temos os nossos ídolos. Com certeza. Precisamos, né? Com certeza. Muitas vezes os nossos ídolos estão dentro da nossa própria casa. Então temos que ser honestos. Uma esposa, é um marido, é um carro. Uma casa.
casa, alguma coisa que está ali consumindo a nossa energia, a nossa devoção, mais do que ele, né? Sim. Então, A gente está numa época também de redes sociais, né? As quais muitas vezes as redes sociais é o nosso que é bacana. Muito mais aquilo ali do que qualquer coisa. Então, hoje em dia muita gente faz tudo por um like, né? Exatamente. Não é, gente? Tudo por um like, né? O like hoje em dia virou um ídolo de muita gente. Tudo que faz é porque quer o holofote para si, né? Já não é mais para ele, né? Não faz para ele, faz para si. Então tem que tomar cuidado mesmo, né? O coração tem que ser sondado, porque o coração não é fácil. Não, né? É enganoso, né? Como o Senhor diz, né? O coração do homem, ele é enganoso. Essa santificação aqui, esse policiamento tem que ser constante. Né? E diaconisa aqui, sejamos comprometidos com a adoração também. O que a gente pode aprender aqui um pouquinho dessa aplicação? Salmo 103, né? Aqui, de referência para nós, né? Em dizer a minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. A adoração é bênção, é pastor. A adoração genuína, a adoração que muitas vezes ninguém está vendo. É só tu e Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, né, a procurar. Que nele encontre, né, o verdadeiro adorador. Aquele que eu adoro em espírito e em verdade. Incrível, né? Incrível, muitas vezes, em alguns momentos, eu tive a oportunidade de refletir, e não só refletir, mas também mencionar em algumas pregações a grandiosidade de Deus Todo-Poderoso, mas os seus olhos estão sobre a terra a procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que não é qualquer verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade do meu irmão, mas é a verdade de Deus. Aquele que busca Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É algo muito profundo. É muito profundo. Então, eu vejo e olho para mim mesmo e me pergunto, será que eu adoro a Deus? Uma verdadeira adoradora? Será que nós estamos adorando o nosso Deus? E Ele merece com todas as minhas forças, com todo o meu investimento? É uma pergunta que eu volto a dizer com aquela honestidade, não sentido de juízo, mas também com sentido de juízo. A gente precisa se analisar sobre isso, meu irmão? Meu irmão, porque às vezes assim, a gente pensa que a adoração é aquele momento do louvor na igreja e tal. É também o momento de adoração, mas a adoração na Bíblia é estilo de vida. Ele é um estilo de vida, né? E esse salmo aqui, ele é perfeito, ele encaixa aqui como uma luva, né? Porque ele fala assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, quando você fala bendize, é gratidão, não é gratidão? Bendize, agradeça a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, agradeça. Grato, né? Louvor na vida, reconhecer que Deus é o Deus provedor de tudo que tem. Aí, eu acho que seria mais ou menos assim, né? Como está o nosso coração em relação a isso? Porque tem gente que reclama de tudo, né? Aí vai pecar pela murmuração. Não murmureis. A Bíblia fala assim, não murmureis. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em tudo, né? Claro que existe um contexto ali, existe o contexto desse texto, mas quando a gente aplica isso no sentido geral, é isso mesmo, é agradecer a Deus, ser grato a Deus, mas tem gente que acaba murmurando mesmo, peca pela murmuração, reclama de tudo. Quando Deus olha no coração, lá não tem gratidão, não tem. É uma alma insatisfeita, né? E era exatamente isso que os homens, que a nação no tempo de Isaías tinha, era uma alma ingrata.
Deus provia de todos os meios, havia ingratidão, nunca estava grato, nunca reconhecia o Deus da provisão. E eu acho que isso é um pecado moderno, não é? As pessoas estão sempre insatisfeitas, reclamam de tudo, nunca vê um Deus provedor, um Deus misericordioso. Eu acho que aí eu volto a dizer, é aquele autoexame que tem que ser feito mesmo. Não estão satisfeitas, né? Então, que tem sempre um lado, né? E aí, com esse sentimento de insatisfação, né, gera a ingratidão. Gera a ingratidão, né? E aí, quando a gente fala em adorador, como a pastora mencionou antes, toda a minha vida tem que ser uma constante adoração. Né? No meu serviço, eu tenho que ser adorador. Na minha casa, eu tenho que ser adoradora. Não só na igreja, nos momentos de culto e de adoração. É um estilo de vida, mas um estilo de vida, exatamente, né? Bendiz a minha alma, né, ao Senhor. E tudo que há em mim, né, todas as coisas que eu faço. Bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Amém. Que bênção, né? Que bênção, né? Apocalipse de Isaías tem muito para nos ensinar, né, Diaconisa? Muita coisa boa. Hoje foi bênção, nós aprendemos muito, né? E que momento maravilhoso, graças a Deus, né? Então, é isso? Amém. Diaconisa, muitíssimo obrigado, então, que Deus abençoe realmente sua vida. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, minha irmã, que bom, né? Que bom, lição aí, ó. De número 6, o Apocalipse, Isaías, a gente tem certeza que Deus ministrou vida ao teu coração nesta noite. Muitíssimo obrigado. Vou pedir a diaconisa Cristiane, por gentileza, que faça uma oração para a gente, para que a gente possa encerrar aqui, né, a nossa missão bíblica desta noite. Amém? Oremos, irmão. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que através dessa lição, Senhor Deus, nós venhamos, Senhor Deus amado, seremos mais gratos a Ti, Senhor Deus, que nós venhamos a Te render mais louvores, Pai. Que esse sentimento, Senhor Deus amado, de estar diante de Ti, Pai, como verdadeiros adoradores, Senhor Deus, venha nascer, Pai, a cada amanhecer, Pai, em nossos corações, ó Pai amado. Nós venhamos, Senhor Deus amado, estarmos rendidos a Ti, Senhor Deus amado, tendo certeza, Pai, de salvação. Honra, Pai, Pai, Tua honra, Deus amado, Te louvamos e Te agradecemos por mais esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diaconisa Luciane, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe, foi bênção. Amém. Bênção hoje aqui, né? Que maravilha. Meu irmão, muitíssimo obrigado. Minha irmã, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E olha, antes de eu encerrar aqui, eu gostaria de novamente falar contigo para que você compartilhe o link da nossa Escola Bíblica do Sul, tá bom? E aliás, por gentileza, compartilhe todos os links da TV Promessa RS, tá bom? Faça isso diariamente, todas as vezes que você estiver aqui com a gente. Vai ali, por gentileza, olha, o link, por exemplo, do nosso culto, né, de Gravataí 65, que está sendo já aí, ó, já estamos aí há algum tempo disponibilizando todos os sábados, todos esses links que dizem respeito aqui à nossa TV, a TV Promessa RS, compartilha, tá bom? Faça disso aí, faça deste compartilhamento uma missão de vida. Vai compartilhando. Continue compartilhando, coloque em todas as suas mídias sociais e digo mesmo, meu irmão, minha irmã, que às vezes o Espírito de Deus te dá um direcionamento específico para você compartilhar o link com uma determinada pessoa. Não tenha medo. Faça isso com muito respeito para quem está do lado de lá, com muita oração, mas faça com muita coragem, faça com muita determinação, porque o Evangelho é assim, ele é poderoso. Se Deus está lhe dando esse direcionamento, faça, não tenha medo, tá bom? Porque nós vamos colher os frutos. Feito isso, deixa o joinha, deixa o like aqui nas nossas programações da TV Promessa RS, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva, vai lá, TV Promessa RS e se inscreva lá. E depois ative o sininho, sabe aquele sininho? Clica lá, ele vai acender, clica para que você possa ser avisado, tá bom, meu irmão? Para que você possa ser avisada, minha irmã, das nossas programações. Que Deus abençoe a todos, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.